Podcast. Muito bem-vindos à estreia do podcast A Voz do Município. Este programa que é promovido pelo Projeto de Desenvolvimento Urbano e Local, PDUL, com o financiamento do Banco Mundial. Para esta edição inaugural, solicitamos a presença de Sua Excelência Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, para nos dar a visão do Governo com relação à implementação deste projeto. Sua Excelência, em primeiro lugar, agradecemos por ter aceito a nossa solicitação. Gostávamos de perceber qual a importância de Moçambique desenhar ou conceber projetos iguais a este e poder implementá-los a nível das autarquias. Bom, muito obrigado. É de facto uma oportunidade grande, em nome do governo de Moçambique, poder falar de projetos iguais ao PDUL, como fez referência. Na verdade, são diversos projetos que têm estado a ser desenvolvidos pelo governo de Moçambique e o PDUL é um dos projetos, este em particular, que tem foco direto aos municípios de Moçambique, no caso 22, no total de 65 municípios que temos hoje. Desenhar projetos desta natureza tem uma importância grande porque elas têm diferentes nuances. Primeiro, do ponto de vista da melhoria da capacidade de prestação de serviços. Segundo, melhoria das condições institucionais, portanto a capacitação propriamente dita, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível do património, mas também recursos financeiros, que ajudam as instituições e as unidades territoriais a disporem de capacidade que permitam realizar certamente as suas atividades no dia a dia. Portanto, um projeto como o PDUL, para nós é sempre aconselhável e é sempre bem-vindo para o benefício das comunidades em particular que assistimos. Em linhas gerais, quais são os objetivos que o Governo tem a alcançar ao implementar este projeto? Bom, o próprio nome faz referência, PDUL, né? Projeto de Desenvolvimento Urbano Local, e o objetivo que se pretende com este projeto é assegurar, por um lado, infraestruturas sólidas, resilientes, infraestruturas adequadas para a prestação de serviços aos municípios, portanto nos 22 municípios que hoje existem. Por outro lado, é fortalecer a capacidade dos municípios na prestação de serviços, mas também a capacidade, ou mesmo a resiliência das próprias comunidades e das próprias instituições. A tarefa do PDUL tem sido inserir-se nas comunidades sob o ponto de vista de serviços e de infraestruturas que possam permitir que os munícipes e os próprios municípios disponham de melhores condições para o funcionamento seu próprio, mas também para no dia a dia as comunidades poderem sentir-se melhor servidas. Então estas são as linhas gerais. Exato. Fez menção há bem pouco tempo da questão da melhoria da capacidade de gestão dos municípios. Em termos práticos, o que é isto de melhorar a capacidade dos municípios? Bom, por um lado, é assim, o PDUL tem várias linhas. A primeira grande linha é da própria capacitação institucional. O que é que significa isto? Significa que o PDUL, ou seja, a sua implementação implicou que houvesse capacitação dos atores, formação dos atores, a partir da formação das equipas, formação dos atores, em termos de procedimentos, em termos de como devem elaborar e implementar projetos e por aí em diante. Esta é uma capacidade que eu acho que os municípios vão ficar com ela de alguma forma. E a outra tem a ver com o outro lado, que é da incremento de infraestruturas, ou seja, quando dissemos aumentar a capacidade. Como se sabe, as autarquias têm uma tarefa simples, é assistir os seus municípios. Mas para assistir os seus municípios, eles precisam de criar condições, a tal capacidade que se pretende. Por exemplo, quando a gente cria ou constrói um mercado para prestar serviços ao cidadão, onde os cidadãos poderão, alguns, colocar os seus produtos à venda, produtos que produzem naturalmente, outros que compram e revendem, mas do outro lado as populações podem passar por este local e comprar em condições naturalmente aceitáveis, um mercado convencional. Capacidade na perspectiva de, por exemplo, colocação de furos de água, em que numa determinada altura os municípios não tinham a mesma capacidade de prestar este serviço de água potável, por exemplo, para as comunidades. O PDUL pode conseguir estender
como tem sido feito, estender algumas infraestruturas junto das comunidades e permite naturalmente que o município tenha capacidade de prestar esse serviço de fornecimento de água naqueles pontos. Por exemplo, serviços de estrada também, do ponto de vista de transitabilidade. Portanto, ainda que em troços regularmente, portanto, curtos, mas dentro das autarquias, ajuda a fortalecer a capacidade não só de montagem de estrada para travessia, mas também o escoamento de águas, por exemplo, para caso de colocação de manilhas, colocação de sistemas de esgoto, sistemas de distribuição de água, entre outros. Portanto, são de facto elementos que incrementam a capacidade dos municípios de prestarem serviços, que é a sua tarefa natural para as pessoas e os cidadãos, no caso. Exato. São, no total, 22 municípios que neste momento estão a beneficiar deste financiamento do Banco Mundial. Sente que este projeto está a responder àquilo que foi planeado? Sim, ainda que gostássemos mais. 22 municípios é o que temos hoje. A nossa intenção é que, estando a avançar e com os resultados que temos estado a constatar, gostávamos que para além de 22 pudesse se alastrar para os 65 municípios que hoje temos, mas aquilo que nós assistimos nos 22 municípios é efetivamente de avaliar positivamente, porque de facto o que nós assistimos é que, além do que já existia ao nível das autarquias, além dos esforços que já tinham sido implementados, este projeto tem estado a incrementar o conjunto de esforços e o conjunto de infraestruturas em particular, que tem estado a dar uma outra dinâmica aos próprios municípios. Então, o projeto tem estado a conseguir, por um lado, alcançar o seu objetivo, que é fornecer infraestruturas necessárias para a prestação de serviços dos cidadãos. Do outro lado, tem estado a incrementar, portanto, o nível de interesse, quer das autarquias, mas também quer do governo moçambicano, para não só termos o que já temos até hoje, mas se for possível, conseguir muito mais do que já existe. Porque os projetos são aprovados com uma determinada limitação ou um determinado limite financeiro, tem que ser implementado dentro de um quadro jurídico, tem que ser implementado dentro de um tempo determinado. E o que temos estado a ver agora é que se tivéssemos mais tempo, se tivéssemos mais dinheiro, se tivéssemos mais assistência, era possível fazer muito mais. Exato. Estes projetos recaem no final do dia, no dia a dia do munícipe. Qual é o papel do munícipe, neste caso, ao receber uma escola, um centro de saúde, um bloco sanitário? Qual é o papel do munícipe na conservação destes bens? Bom, acho que já começou fazendo a referência, é que uma instituição, ou seja, uma infraestrutura, ou qualquer infraestrutura, depois de colocada, ela só sobrevive durante o tempo se ela tiver o seu devido tratamento. A manutenção é uma das formas de tratar para que as infraestruturas se mantenham durante o longo tempo. Mas a outra, e que é a grande tarefa, é que as pessoas devem utilizar corretamente as infraestruturas que são colocadas. Por exemplo, uma infraestrutura como uma escola, uma infraestrutura como um hospital, ou um centro de saúde, ou qualquer outra unidade, estrada, inclusive, são infraestruturas que, se devidamente utilizadas por aqueles que devem as usar, elas prevalecem por mais tempo. Se fizerem a manutenção, melhor ainda. Por hipótese, se o munícipe colabora, por exemplo, numa boa utilização de uma estrada, de uma vala, portanto, de drenagem, entre outras, eles estão a contribuir para a boa utilização, mas também para a durabilidade. Por exemplo, para cidadãos ou munícipes que optarem por comportamento responsável, não deitam lixo na estrada, não deitam lixo nos esgotos, portanto, naquelas vias para as águas poderem entrar para as manilhas, entre outras, para a gestão de água. Certamente, essa cidade, esse município, não vai ter cheias, não vai ter nem urbanas, nem outras. Portanto, significa que o escoamento de água estará a ser feito normalmente. O lixo não se vai se encontrar num lugar que depois possa criar outros problemas, até de doenças por acumulação de lixo em lugares impróprios. Portanto, há vários impactos que podem surgir disto, e o papel do cidadão é assegurar que esse impacto seja alcançado, ou seja,
o serviço que é prestado, ele seja devidamente obtido, mas também seja devidamente assegurado durante o tempo. Então, a manutenção dos edifícios, das infraestruturas, a boa utilização dos edifícios, das infraestruturas, a boa limpeza desses edifícios, o encorajamento sobre a boa utilização, entre outras matérias, podem permitir naturalmente não só a boa finalização daquilo para qual se pretende, mas também a durabilidade, porque para nós era bom que estes investimentos, uma vez feitos, depois de terminados, eles pudessem levar o seu tempo útil de vida, porque cada um destas infraestruturas, dizia, tem o seu tempo útil de vida e quando ele é bem mantido, tem a possibilidade de levar muito mais tempo ainda, o que vai permitir que daqui a mais 2, daqui a mais 3, 4 anos, ao invés de voltarmos para reparar aquelas infraestruturas que hoje foram feitas, os próximos investimentos, os próximos encaixes servem para incrementar aquilo que já foi feito até aqui. Temos certeza que os beneficiários diretos destas infraestruturas estão neste momento a assistir-nos. Com sua permissão, Sua Excelência, gostava que deixasse uma mensagem de modo a apelar à conservação destas infraestruturas para que possam durar mais e possam servir, quem sabe, às próximas gerações. Bom, naturalmente, acho que esta faz parte desta conversa que estávamos a ter. O papel que nós esperamos, aliás, dos munícipes e o apelo que nós, como governo, fazemos, como governo, mas também como um cidadão responsável, o conselho que damos a qualquer cidadão, qualquer munícipe, dos 22 municípios hoje, que estão a ser beneficiários deste financiamento, e não só, refiro-me de todos os municípios que por alguma razão estejam a ter outro tipo de financiamentos e programas de apoio e de suporte, todas as infraestruturas que são implantadas, ou pelo governo ou pelos seus parceiros, são infraestruturas públicas que são colocadas a benefício do cidadão. Significa que cada cidadão deve assumir a sua responsabilidade, primeiro, na conservação, 2, na manutenção, 3, na correta utilização dessas infraestruturas. Portanto, cada um é responsável pela vida útil das infraestruturas que são colocadas no seu município, na sua autarquia, e por isso mesmo é que é o nosso apelo que cada um dos cidadãos, cada um dos indivíduos, cada um dos munícipes desempenhe o seu papel, quer na conservação, quer na utilização, quer na manutenção dessas infraestruturas para a sua durabilidade, mas também para que o cidadão tenha uma vida útil, uma vida boa, uma vida saudável dentro do seu local de vida. Pois é. Como dissemos na introdução do nosso programa, este projeto é financiado pelo Banco Mundial. Sua Excelência, gostava que tocasse no que diz respeito à questão da transparência e boa gestão destes investimentos que vêm do Banco Mundial. Bom, não falaria assim de todos os investimentos que vêm do Banco Mundial. Prefiro falar um pouco sobre o PDUL. Aliás, é até o tema que nos reúne aqui. Como fizemos referência, um dos grandes ganhos que certamente o PDUL vai deixar, para além das infraestruturas, para além das rotinas que têm sido implementadas durante alguns anos na implementação deste projeto, é a capacidade de gestão que os municípios passam a ter. Os projetos do Banco Mundial, em particular o PDUL, ele observam uma sequência de atos e de formalidades próprias do processo para que as pessoas, no final, tenham um produto de acordo com o recurso que é disponibilizado. Mas este recurso que é disponibilizado, ele não é despendido a bel prazer. Há um conjunto, portanto, de medidas que devem ser observadas para que o resultado apareça. Ou seja, no quadro do PDUL, não se interessa apenas pelo resultado, mas também pelo processo. Então, é o processo que assegura a transparência do final que se vai ter. Então, se não se é transparente no processo de gestão, o risco de não se chegar ao resultado final é grande. Então, tudo o que se garante, ou tudo o que se procura fazer dentro da gestão neste projeto, é garantir que as fases são de forma transparente realizadas, de tal sorte que seja possível, que ainda antes do final mesmo do projeto, seja possível compreender e perceber que este projeto vai chegar ao fim, ou este projeto, nos termos em que está a ser gerido, é capaz de não chegar ao fim, e tomamos medidas adequadas para corrigir, e isto tem a ver com transparência, tem a ver com o fato de ser um processo devidamente guiado. E pensamos que isso tem estado a ajudar muito para garantir.
Mas também ao nível desta transparência é possível, por via deste mecanismo que estamos a fazer referência, garantir que seja possível que durante a implementação, quando a gente percebe, portanto, para além do pessoal que a gente contrata, para garantir que tenham competência suficiente para fazer as coisas, eles tenham que reportar efetivamente não apenas o fluxo financeiro, mas também a forma de como o objeto tem estado a ser considerado ou concebido até a parte final. Isso permite, como dizia, fazer correções quer na componente de gestão, tanto do programa, quer na componente da gestão das infraestruturas, quer na componente da gestão financeira. Então a transparência tem-se colocado ao nível, portanto, de todo o processo de desenvolvimento do projeto. E ainda nesta senda de medidas que Sua Excelência aqui esteve a evidenciar, nota-se em alguns municípios obras atrasadas, cuja sua execução já compromete o cumprimento dos prazos. Gostaria de perceber quais são as medidas concretas que o governo de Moçambique toma neste tipo de situação. Bom, essa é uma preocupação grande. Ou seja, paralelamente às coisas boas que estão a acontecer no PDU, e muito boas, lhe digo, temos estado a ter infraestruturas extremamente resilientes, infraestruturas boas, temos estado a ter, como dizia, centros de saúde, temos estado a ter escolas, temos estado a ter estradas, temos estado a ter ruas bem feitas, temos estado a ter a sinalização de infraestruturas, e agora até é verdade que estamos sobre apenas 22 municípios, mas no quadro da boa articulação que nós temos estado a trabalhar com mais de 12 autarquias novas, sobretudo agora no endereçamento, no quadro do projeto do PDUL, que é uma extensão que foi feita no fim, agora no final do projeto, que é uma forma de darmos suporte às últimas autarquias que foram criadas recentemente, às 12 autarquias. No entanto, nem tudo está a correr como gostaríamos. Gostávamos que estivesse a correr tudo em perfeição e, como disse, sendo observados todos os procedimentos, sendo observadas todas as fases, e, entre outras, para que se garantisse no final um produto efetivo. Mas, bom, por um lado, algumas entidades que se dizem ter contratado no processo de licitação foram demonstrando algum tipo de capacidade, apresentando evidências de terem feito serviços e por aí em diante, alguns certificados, que são, na verdade, os instrumentos que permitem aprovar ou não aprovar no processo de avaliação a uma determinada entidade. Lamentavelmente, em alguns casos, entidades que foram devidamente aprovadas, portanto, documentos muito bem instruídos, e no terreno, no dia de realizar as determinadas ações que deviam contribuir para o benefício dos munícipes, notamos algumas entidades que a capacidade não é a mesma que tinha sido indicada, que era. Alguns foram demorando no tempo, alguns foram, por exemplo, apresentando equipas com determinado perfil, mas que no terreno não estão lá. Às vezes identificamos situações em que o fiscal portanto, o empreiteiro que deve implementar não colaboram no dia a dia, ou então são muito parceiros e que isso compromete, portanto, a qualidade do trabalho que se pretende. Isso faz com que alguns projetos, primeiro, de um lado, depois de terem sido realizados no processo de avaliação contínua, algumas obras sejam reprovadas, outras sejam simplesmente canceladas, porque quando nós notamos, por exemplo, uma obra que precisa de 10 meses, se nós estamos a avaliar a faltar 8, 6 meses, essa obra não vai acontecer. Então, logo, aí tem que se tomar medidas. E o que fizemos para isso? Primeiro foi assegurar que permitíssemos o acompanhamento regular da execução de obras, é o que permite detectar se é possível ou não finalizar-se durante o tempo que ainda sobra. O segundo aspecto é que quando percebemos, o PDUL agora teve uma extensão, felizmente, de 1 ano, devia ter terminado no ano passado, em 2025, mas por uma boa articulação, um bom relacionamento do governo de Moçambique e do PDUL, com a intervenção do mais alto nível ao nível do nosso país, interagimos com o Banco Mundial e o Banco Mundial entendeu a preocupação do país, que tínhamos muitas infraestruturas ao meio e havia ainda muitos recursos disponíveis para serem utilizados. Então foi estendido por mais 12 meses, que é o que está agora a acontecer. E da nossa parte temos estado a acompanhar de forma direta, aliás, realizamos algumas reuniões periódicas para permitir o devido acompanhamento. Isso permitiu identificar as obras que estão em risco,
as obras que não devem, em princípio, acontecer se não aconteceram até aqui, e as obras que, se nós fizermos mais um pouco de esforço, é possível concluir. Então, neste projeto de aprendizagem no quadro do PDU, tem havido muitas lições, algumas permitem-nos perceber quem é que está melhor preparado, algumas permitem-nos ver com que equipas devemos continuar a contar, e outras, infelizmente, não têm estado a ocorrer como devíamos, e nesses casos cancelamos os contratos, remetemos aos tribunais quando é preciso ter reconhecimento dos tribunais, exigimos responsabilidades das entidades que infelizmente não terminam ou não cumprem com as suas obrigações e por aí em diante. Portanto, é um processo de trabalho. A nossa expectativa é que corresse tudo muito bem, mas onde há trabalho, sabemos também que há desafios e são esses que nos fazem no dia a dia lutar para cada vez fazer melhor. Pois é. Sua Excelência, permita-me ir para uma abordagem mais emotiva do que técnica. O início de uma obra num determinado ponto do país cria uma certa expectativa por parte do munícipe, que é o beneficiário direto desta infraestrutura. Nos casos em que, por exemplo, a obra tem de ser reprovada por várias irregularidades, qual é o papel dos municípios, qual é o mecanismo que se usa para confortar, se é que assim posso dizer, ao munícipe que está ávido, está ansioso em ter uma travessia, por exemplo, de um lado para o outro e infelizmente não pode, no prazo estabelecido na placa da obra, porque simplesmente há irregularidades. Qual é o mecanismo que tem sido usado para mostrar que o problema não está efetivamente do lado do governo de Moçambique, mas sim em algumas irregularidades e, quem sabe, promessas de novas datas para esta mesma população que acaba sofrendo com esses atrasos? Eu gosto muito dessa pergunta, porque ao nível do projeto do PDU, eu tenho sido efetivamente às vezes incompreendido, porque de facto de um lado temos procedimentos, do outro lado temos a materialização, e não é só com o PDU, é com vários outros projetos, que é a expectativa que nós temos. Há uma expectativa que é do dono do projeto, no caso o governo de Moçambique, há uma expectativa do financiador, no caso o Banco Mundial, em concreto, e há uma expectativa no beneficiário do projeto, que é a população. E aqui eu estabeleço um hiato, uma ligação direta entre o dono do projeto e o beneficiário do projeto. E muitas das vezes quem vai ao contacto do beneficiário do projeto é o dono do projeto, é o governo que vai dizer, promete, é o governo autárquico que vai dizer eu vou colocar água, é o governo que vai dizer eu vou colocar a ponte. Portanto, há um compromisso direto entre aquele que é dono do projeto e aquele que é o beneficiário do projeto. Muitas vezes o beneficiário do projeto não precisa ter uma ligação direta com quem financia o projeto, no caso o Banco Mundial. Muitas vezes não há esta relação. E, aliás, nem precisa de haver. Há uma confiança que existe entre o financiador e o governo, e depois há uma relação direta entre o governo e a população, no caso os munícipes que são servidos. E muitas das vezes quem faz o facing, quem faz aqui a interação é o governo municipal, no caso, ou o governo de Moçambique, nos casos maiores, e as populações. Então, o que corre aqui, se corre bem, corre muito bem em relação ao dono do projeto versus aquele que é beneficiário. Mas se não corre bem, o problema também é efetivamente colocado. Por isso percebi que esta parte é emotiva. E de facto, quando um projeto, por alguma razão, se atrasa, nos casos de incumprimento de prazo, nos casos de falta de qualidade da infraestrutura e por aí, o que acontece é que gora-se as expectativas. As expectativas ficam baixas, gora-se a confiança. As instituições ou as populações perdem confiança entre o projeto ou o dono do projeto, no caso os governos municipais e, portanto, a população, e depois fica uma situação meio descontrolada. E aí é complicado quando temos as populações já demandar um serviço e, infelizmente, o município não pode prestar. É por esta razão, exatamente por esta razão, que eu fiz com que o governo de Moçambique interagisse com o Banco Mundial para discutir a possibilidade da extensão do projeto, porque tínhamos compreendido e percebido que muitos projetos, mas muitos projetos que faziam parte da carteira, haviam sido iniciados
e não tinham como continuar depois que se cessasse este projeto. Parte de alguns projetos ainda nem tinham começado nessa altura, portanto, refiro-me a pelo menos de junho do ano passado. Nem tinham começado. E em setembro ou outubro devia-se concluir ou fechar o projeto. Isso implicava boa parte de projetos não serem realizados. Parte deles já tinham iniciado. Algumas infraestruturas implicam primeiro destruição de alguma coisa para a implementação de uma nova. E noutros casos já haviam sido até destruídas infraestruturas e se dizia, bom, agora ficamos aos escombros e já não é possível avançar com o projeto. Há de compreender que politicamente, do ponto de vista social, do ponto de vista da imagem da instituição, do governo e das próprias populações e a sua expectativa fica completamente beliscado. E este laço fica beliscado. Então, para nós, não é de forma nenhuma satisfatório ter uma obra a começar e a parar sem terminar, ou então uma obra bem projetada e simplesmente não começar, porque de facto, quando ela começa de forma pública. Às vezes há uma abertura, portanto, há um lançamento de uma pedra, às vezes há uma placa, como fez referência, e as pessoas estão na expectativa de que, terminados 3 meses, terminado 1 ano, teremos aqui uma infraestrutura tal, com estes impactos, como eu dizia, o impacto de ter uma escola numa comunidade é de ter crianças formadas no futuro, é de ter crianças que não precisam de caminhar longas distâncias, é de ter crianças que vão estar sob um teto protegido, um teto seguro. Portanto, é um futuro que estamos ali simplesmente a construir. E se não se faz isto, de facto, nós cortamos completamente esta expectativa. Se são furos de água, é um sistema de fornecimento de água que estamos a dar. Se colocarmos ali, para além de ter água, que é o líquido precioso, as pessoas têm água perto, elas não só têm a possibilidade de fazer outras atividades domésticas, incluindo a capacidade de reduzir as doenças hídricas, que podem ser evitadas pelo consumo de uma água pura e segura. Então, se eles têm isto, portanto, têm um conjunto de vantagens. E quando isto não se chega, quando não se chega a ter isto como resultado, naturalmente esta comunidade, esta população fica completamente, tanto ela desacredita a ação do governo, desacredita a ação dos municípios, desacredita a ação das autoridades. E por isso é que eu dizia, fizemos esforço para que este projeto pudesse dar mais dias, mais meses de execução para garantir que a maior parte do recurso que estava disponível fosse, portanto, devidamente utilizado e resultasse naturalmente no fornecimento de infraestruturas ao serviço, portanto, do cidadão. E é o que está agora a acontecer e a nossa expectativa é que até o final, portanto, do projeto, pelo menos esta fase em que estamos, consigamos realizar a maior parte das infraestruturas que estavam previstas para o programa. Exato. Já vai chegar ao fim este financiamento. Qual é o balanço, em linhas gerais, que faz deste projeto? Bom, não diria balanço, isto não é conclusivo ainda, porque como coordenador deste setor, deste ministério que tem estado a coordenar a implementação deste projeto, não significa que é o ministério que faz, mas é o ministério que coordena com vários setores, como fiz referência de águas, de estrada, entre outras infraestruturas, hospitais ou centros de saúde. São vários, portanto, os setores que implementam. Aliás, nem é o governo que implementa de forma direta, o governo tem um papel que é de estruturar o projeto e garantir que siga as suas diferentes fases. Temos uma unidade de implementação do projeto, que é esta unidade técnica que permite o contacto direto com os implementadores, que são os municípios, e por aí em diante, que tem que se implementar. E estando a caminho do fim, o nosso balanço seria olhar para o que já existe e o que ainda pode existir, é olhar o nível de utilidade daquilo que já existe e a forma como está sendo utilizado. E mais do que o governo, acho que a população, os munícipes, é que têm que dizer o que é que estão a sentir com as obras ali no local. Do ponto de vista do governo, o mais importante para mim é, primeiro, olhar para o projeto, dizer o que é que estava previsto e o que é que foi feito. Para o financiador, dizendo isto, também terminava. Mas o meu interesse é aquele interesse psicológico que fez referência. É depois saber se o munícipe está devidamente servido, se o mercado que foi construído está a ser utilizado.
se a água que foi colocada está a ser efetivamente suficiente, se está a ser consumida, se o centro de saúde que está colocado está efetivamente a servir para o fim para o qual foi montado. E para dizer sobre isto, o cidadão está melhor posicionado. Portanto, o município que nós decidimos servir devia ser o indivíduo mais ouvido para que ele pudesse dizer sim, valeu a pena ter sido trazido esta infraestrutura, ter sido trazido esta escola, ter sido trazida esta água, ter sido colocada esta estrada e por aí dentro. Temos postes de energia, por exemplo, de iluminação. O cidadão tem que dizer que está satisfeito com o fato de ter se colocado ali. E por aí dentro. Este para nós vai ser o balanço mais genuíno. Sob o ponto de vista documental, o nosso papel vai ser outro. Dizer, bom, se estamos em 80% de utilização do recurso, se estamos em 80% de cumprimento de procedimentos, ou mais, isso é que nos vai satisfazer sob o ponto de vista, portanto, formal. Mas, sob o ponto de vista de material, é aquele que está no terreno. Podemos dizer sim que estamos bem, mas ouvir isto de quem está a sentir o efeito imediato das infraestruturas que estão a ser lá colocadas seria para nós o mais importante, até porque seria um feedback importante para o governo de Moçambique poder ver se vale a pena ou não continuar com projetos desta natureza e que lições tirar naturalmente para a implementação de outros possíveis novos projetos ou até uma extensão possível deste PDUL para sabermos o que é que seria no futuro um PDUL igual a este ou outro, para vermos na base da satisfação retirada do próprio utente. Eu penso que este é um momento oportuno para convidar o caro telespectador a apreciar ou acompanhar vários testemunhos dos munícipes ao longo das 22 autarquias que têm estado a falar sobre os benefícios diretos no seu dia a dia com relação às estradas, às escolas, aos sanitários públicos. Então, convido a todos a acompanharem e a fazerem a subscrição ao canal do PDUL para estarem a par do que Sua Excelência esteve aqui a dizer, dos testemunhos. Quem está no campo é quem melhor tem esta informação ou convicção de dizer se está a ser bom ou não, boa ou não a implementação deste projeto. Excelência, mais uma vez agradecemos bastante a sua disponibilidade, o seu tempo em garantir a visão do governo de Moçambique com relação à implementação desse projeto. Gostava que deixasse ficar as suas últimas considerações. Bom, quando há projetos desta natureza e que tenham impacto direto nas populações, sobretudo porque conhecemos o efeito psicológico que isso tem nas pessoas, as últimas palavras em relação a esta entrevista era dizer, bom, o PDUL tem sido uma escola, o PDUL tem sido um mecanismo de aprendizagem, o PDUL tem sido também desafiante, porque tem introduzido novas rotinas e tem deixado ficar algumas lições e para nós tem nos colocado desafios ao nível, portanto, da coordenação deste projeto. Pelos resultados, por aquilo que temos até hoje, nós gostaríamos de facto que o PDUL pudesse continuar na melhor ou maior dimensão possível para cobrir todas as outras autarquias, porque todas as outras autarquias do país têm alguma necessidade efetivamente, uma mais que as outras, mas ainda assim colocar infraestruturas para um município é sempre alguma coisa que vale a pena e vai servir aos cidadãos. E para os nossos parceiros do Banco Mundial, temos ficado de alguma forma satisfeitos porque conseguem responder, portanto, às necessidades que nós temos. Há desafios que nós temos que continuar de parte a parte a enfrentar e a levar em conjunto, como sejam, por hipótese, a flexibilização da implementação dos projetos, a flexibilização da disponibilização de recursos, a flexibilização dos processos normais da aprovação, de tramitação de aprovações, que permite corrermos no terreno de forma rápida em relação àquilo que corremos durante o processo, de parte a parte, de lado de cada dos implementadores, de lado do financiador. Houve sempre algum problema de cumprimento de prazos, mas no processo de realização das atividades. Mas entendemos que o Banco Mundial é uma instituição grande, tem estado um pouco por todo o mundo,
Então, certamente, tem o seu timing de fazer as coisas, mas se for mais rápido, mais célere, para nós vai ser muito bom, o que vai permitir, naturalmente, conseguirmos implementar mais ainda os projetos. De outra forma, temos projetos ou temos elementos que não são só do Banco Mundial, mas qualquer outro parceiro, é discutirmos efetivamente a componente de gestão. A componente de gestão, por vezes, precisamos discutir, o que é que estou aqui a dizer, os recursos direcionados às infraestruturas, às atividades concretas, versus os recursos direcionados, por exemplo, para a preparação desses mesmos projetos. Portanto, acho que aí também podemos discutir, porque para nós alguma coisa pode acelerar. Entre o tempo de implementação das atividades e o tempo da preparação, por vezes há aqui algum desequilíbrio, em que o tempo da preparação é superior ao tempo de implementação das atividades. O mais adequado seria, por exemplo, a preparação 6 meses e a implementação mais meses. E, por fim, um importante apelo às nossas 12 novas autarquias, que são as últimas autarquias que foram recentemente criadas pelo governo de Moçambique, através da Assembleia da República. Gostávamos que se empenhassem bastante por serem novas autarquias, que pudessem colaborar na implementação das iniciativas que estão a ser introduzidas. E agora, em particular, estamos a levar a cabo um processo, como dizíamos, do endereçamento, que é para identificar ruas, identificar zonas, identificar bairros, entre outras disposições de localização territorial. Temos equipas, algumas no terreno, a fazerem algum trabalho, e esperamos que dentro do tempo ainda seja possível, com as nossas equipas devidamente contratadas, que passem por lá e façam isso. Mas também tem algum apoio que tem estado a ser prestado, ainda que curto e pequeno, porque também não estavam integradas no programa e foram encaixadas como um apêndice no processo final já deste desenvolvimento deste projeto. Temos estado a equipar essas autarquias com algum material de trabalho, algum equipamento que permita que as autarquias possam utilizar de melhor forma. E gostávamos no futuro que, para além desta, novas autarquias pudessem beneficiar-se não só deste, mas de outros projetos, para que pudessem robustecer a capacidade das suas autarquias, para que pudessem prestar melhor serviço aos seus cidadãos. Fica aqui o nosso apelo, ficam aqui as nossas considerações finais e queria uma vez mais agradecer a possibilidade de nos dar esta oportunidade para falarmos um pouco do projeto, da visão do Governo, não só no PDUL, mas uma visão geral sobre o que é que o Governo pensa sobre projetos desta natureza. Muito obrigado, Excelência. A voz do município fica por aqui. Obrigado, caro telespectador, por ter nos acompanhado. Pedimos que subscreva o seu canal. Pedimos também que partilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas e fique atento para não perder nenhuma das realizações do projeto de desenvolvimento urbano e local PDUL, financiado pelo Banco Mundial. Obrigado, até a próxima. A Voz do Município Podcast.